Um ponto interessante que você aprende com o tempo, por exemplo. O meu primeiro time tinha uma mistura de franceses, alemão, que era um time pequeno, né? E eu lembro que eu cheguei aqui, a gente chegou aqui em junho, né? E aí aquela coisa de brasileiro, vou chamar todo mundo pra fazer um churrasco, enfim, que era o que eu fazia no LinkedIn Brasil. Daí, na minha terceira semana, eu chamei meu time de 8 pessoas, né, pra passar pra ir no final de semana e na minha casa. Ninguém foi. Ninguém foi, zero. E daí eu tinha entendido. Primeiro, eles não me conheciam, eu tinha acabado de chegar e não é igual no Brasil que você tem colega, assim. Levam muito mais tempo pra você ter um amigo. Tem até pessoas que você tem aquela conversa de elevador, que é sempre Hey, how are you? How was your weekend? A mesma conversa durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, não evolui disso. Mas faz parte da cultura deles, é como eles se expressam aqui. Então, entender também um pouco como cada grupo se expressa é importante, porque um dos fatores primordiais quando você trabalha numa empresa grande como essa é saber se expressar da maneira correta. Isso é fundamental, porque o que você fala importa menos e como você fala importa muito mais. Sim, e entender contextos diferentes, que às vezes para nós tem um significado, um abraço, um contato, ou ser direto, você aprecia isso, mas você não é a medida do mundo, né? Não se tome o que você acha como realidade. E isso é muito importante acredito um fator na hora da contratação. Porque ele quer uma pessoa que vai articular num ambiente multicultural e que tem um respeito por essas diferenças. E você percebe pela maneira que a pessoa se comunica, como que, se ela está preocupada, se você está se sentindo confortável, se você tem alguma pergunta, ficou claro? E aí, o que você acha? Quais são os seus pensamentos sobre isso? Mas fora isso, você conseguiu se adaptar rápido, assim? Não. Eu tive uma dificuldade muito grande, porque eu morei primeiro em Londres 2 anos, né? Eu morei dos 19 aos 21. Já tinha vindo na Irlanda, mas por 3 dias. E o meu primeiro ano foi horrível. Eu não gostava daqui de jeito nenhum. Eu sou reclamando. Porque era muita mudança. Primeiro que eu não era casado. Primeiro então eu vim casado. Começa aí. Eu vim casado e com a responsabilidade de ter uma casa e de dar certo aqui também. Porque não é que você tem um emprego garantido que isso vai durar pra sempre. Vendas, né? Eles me convidaram pra vir pra cá, pagaram pra vir pra cá, e eu tenho que começar a dar resultado. Então, eu tinha uma pressão tremenda em relação a tudo. E outra, né? Como você veio casado, você tem que ser, de certa forma, é responsável pela felicidade dela ali também. Ali no happy wife, happy life, né? Se ela não tá feliz... Exatamente. Porque, no final, ela precisava de mais apoio do que eu, porque ela vai mudar a carreira dela. Pra mim, é só uma extensão do que eu já fazia antes, né? Então, essa é a parte fundamental. Mas eu ouvi isso de uma pessoa que tava aqui há muito tempo, e eu acho que faz muito sentido. Eu acho que a Irlanda é um país que você aprende a gostar. Hoje em dia eu sou muito caipira, eu moro no interior, eu tenho um riozinho lá, que eu vou todo dia de manhã no riozinho, eu olho os dentes de leões que estão nascendo, sabe, a plantinha amarela, então eu nunca ia fazer isso em São Paulo. Então a Irlanda me ensinou a ser uma pessoa totalmente diferente, muito mais conectada com a natureza. E isso eu sou muito grato. Tanto que a gente já teve opção, com o trabalho, de voltar pro Brasil. Na minha empresa, ela perguntou se eu queria voltar pra lá, porque eu tenho na América Latina. A Camila também conseguiria ir pro TikTok Brasil, e a gente prefere ficar aqui, né? É importante saber qual que é a sua prioridade. A minha prioridade número 1 é segurança, mais do que dinheiro e carreira. Sim. É contato com a natureza. Então, se você definir muito bem qual que é a sua prioridade, você tem o porquê estar na Irlanda, né? Agora, a minha prioridade por estar na Irlanda é aprender inglês. Se você não tá cumprindo isso, mas quer continuar, aí fica meio desproposital, né? O porquê que você tá aqui. Ou então, já aprendi. E agora? Qual é o próximo, né? Por exemplo, eu não gosto de brasileiro que tá aqui e reclama de absolutamente tudo. Não gosto de brasileiro, não gosto do hábito de reclamar de tudo. A comida é ruim, o clima é ruim. Não, tem coisas boas aqui, tem coisas legais. Você precisa se abrir um pouco mais, você precisa entender um pouco do que é a cultura irlandesa, como funciona. Assim como tem coisas boas no Brasil e coisas ruins, todo país tem os seus dois lados, né? Sim. E você, Hugo, como é que foi a adaptação? Então, eu cheguei 5 meses antes da pandemia, né? Então você se adaptou bem aqui, né? 2 quilômetros de casa. Adaptei bem, olhando pro teto. O seu flat, que é o quê? O flat que você tinha ou era um quarto? Eu tinha um quarto, né? Eu dividia com mais uma pessoa. Tinha um quarto, tinha bastante sorte, né? De ter o meu quarto, assim, e tal, mas de qualquer forma... Isso aí, um quarto na Irlanda já é uma grande coisa. Mas foi... Assim, eu dei muita sorte que... por já ter um amigo aqui, né, e já ter visitado no mesmo ano que eu acabei mudando para cá, eu já tinha alguns amigos, né, e então, assim, isso deu sorte, até porque a pessoa que dividia, né, quarto eu já conhecia, né, dividia o apartamento, na verdade.
Mas é assim, cara, esse meu amigo, inclusive, ele fala uma coisa que eu levo bastante comigo, né? Por exemplo, a parte do clima, né? Que talvez seja o disco quebrado, né? Sim. Todo call que você entra, alguma coisa, qualquer piada Irlanda, geralmente é primeiro, né? Piada mandatória sobre o clima, todo mundo dá risada, tá chovendo em Dublin, né? Lógico, Sim. sempre tá, e aí você continua, né? Falar qualquer coisa que você falar. Mas, cara, eu acho que você nunca acostuma, nunca é normal pra você. Mas acho que, pra mim, pelo menos, me incomoda menos e menos. Sabe? E acho que o que o Felipe falou é muito importante, é gratidão, né, cara? Porque, assim, eu acho que a parte de segurança daqui é muito importante. A parte de você, de novo, né? Eu acho que tem uma vida aqui muito mais tranquila, né? Poxa, quando eu trabalhava em São Paulo, né? Tinha que visitar um cliente, pô, era 1h30, cara, de trânsito, indo, voltando, enfim, etc. Aqui, pô, por vezes você consegue morar no centro e tal, pô, você anda pra algum lugar, vai, volta, e mesmo assim, cara, se você ainda tem que pegar um transporte e tal, por exemplo, eu acho que, eu não sei, pelo menos, assim, acho que é um pouco mais cômodo, um pouco mais tranquilo, sabe? E aí entra a parte da segurança também. Eu acho que é um país assim, cara, claro, você sempre, né, primeiro, né, concordo contigo, se você quiser reclamar, você sempre vai achar alguma coisa pra reclamar, você pode estar numa ilha no Bahamas, ter $10 milhões na sua conta e falar, putz, não, mas não gostei da cor do canudo. O caviar aqui, o caviar... Tá meio sem açúcar. Esse coco aqui tá, então, mas eu acho que aprender muito, gratidão também é uma habilidade que pouco se fala. Né? Acho que gratidão é uma habilidade, cara. Acho que quanto mais grato você conseguir ser sobre as coisas que você tem ao seu redor, na sua vida, enfim, etc., acho que mais fácil você se adapta a qualquer entorno. Mas e a adaptação no trampo mesmo, no trabalho aqui? Cara, no trabalho, eu acho que tem essa coisa de ter diferentes culturas também é uma faca de dois gumes, porque, por outro lado, você tem muitas pessoas, né, quando você vai para um país, vamos supor, né, eu tenho um amigo meu que recentemente se mudou para Amsterdã, que é uma cidade que tem bastante expatriado também, mas tem, né, uma população predominantemente holandesa. E ele morava aqui, inclusive. E ele falou que ele tá trabalhando por home office lá. Então ele tá tendo dificuldade, por exemplo, para entrar em círculos de amizade. Sim. Né? Primeiro porque não tem tanto brasileiro lá, né? Que talvez seja uma via mais fácil. Mas também no trabalho dele, né? Ele tem pessoas lá no trabalho dele, ele não consegue, assim... Tem muitos holandeses e a pessoa já mora lá. Então já tem um círculo de amigos, enfim. O fato de Dublin receber muitas nacionalidades também te abre portas de pessoas que estão querendo se integrar também, sabe? Ou seja, pessoas que, poxa, eu não sou daqui, eu não conheço muita gente. Então, assim, no trabalho, eu tive que adaptar muito o meu estilo de comunicação. Eu já falava inglês, mas, cara, eu não falava, por exemplo, os meus melhores amigos no trabalho eram inglês. E ele tinha um sotaque, assim, um sotaque carregado. Então, a primeira vez que eu falei com ele, eu pensei, putz, eu não falo inglês, cara, eu não tô entendendo nada do que ele tá falando. E aí, tem essa parte da adaptação, né, enfim, mas tem essa parte da comunicação, da cultura, de entender, né, por exemplo, eu também, cara, vamos fazer uma coisa, vamos não sei o que lá, tal, enfim, e tem gente que vai, tem gente que não vai, mas acho que, no geral, foi positivo, assim, sabe, eu acho que essa parte de você não ser daqui, né, mas também tem várias pessoas que não são, te ajuda bastante, né, deixa as pessoas mais receptivas, né, você consegue criar conexões também de uma maneira mais fácil. Comparado com os outros países. Comparado com outros países, Os desafios vão ficando menores, quando você chega, por exemplo, eu falo, meu Deus, como que eu vou sobreviver aqui? E se der errado, quando que eu volto? Aí você vai vendo que você vai evoluindo, vai aprendendo, porque é um pouco do que a Camila tinha falado. Às vezes a gente quer ter resposta final pra tudo, né? Um pacote completo. Ninguém nunca vai estar 100% preparado pra absolutamente nada na vida. Então você tem que pegar o desafio como ele vier e entender, ser honesto o suficiente pra entender o que eu não sei, qual é a habilidade primordial que eu preciso aprender pra poder executar isso aqui. E o resto você deixa pra aprendendo com o tempo, né? No caso de vendas, que foi o que você falou, que a Camila não entendia como é que funcionava uma estrutura de vendas em relação à engenharia reversa, tudo isso. Então ela foi fazer um curso e coisas que você aprende no dia a dia, colocando casos reais que acontecem e buscando solução. Da mesma maneira que o Hugo falou da parte técnica, que eu lembro que no LinkedIn era bastante técnico, tem esse caso, como que eu resolvo, falo com o time técnico, aprendo uma coisa nova. Outro caso diferente, vejo como resolve, sei 2 coisas novas, e assim vai indo. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês para morar fora, clique aqui no link da descrição.